Política, política, política. Para onde quer que você olhe, o que quer que você ouça, não há como escapar do atrito e da polarização que isso causa. Muitas conversas gravitam em torno desses temas gerais. O que você acha? Quem você apoia? Quem vai ganhar? O que nós, como adventistas, devemos fazer nestes tempos vermelhos versus azuis? Devemos embarcar no partido de nossa escolha? Devemos fazer campanha para eles? Devemos nos isolar completamente de todo o envolvimento político? Ou há algum lugar no meio que seja a posição correta? Resumindo, devemos votar? Não importa o que eu penso, ou você também. O que importa é o que Deus nos disse através de seu testemunho inspirado. Originalmente, Deus estabeleceu seu povo escolhido, os filhos de Israel, com uma teocracia que Deus dirigia como achava adequado. Logo, a apostasia e a rebelião afastaram o povo judeu de Deus, e eles tentaram se defender da melhor forma possível. Não deu certo com o cativeiro babilônico e, eventualmente, a opressão romana. Jesus veio durante este último período e deu instruções claras aos seus discípulos sobre como se relacionar com o governo. Isso se encontra em Mateus 22, versículo 21. Jesus deixou claro que a rebelião contra os odiados romanos não tinha nada a ver com sua missão. Paulo escreveu várias vezes sobre a necessidade de se submeter aos líderes políticos de seu tempo. Os cristãos não tinham poder naqueles dias, e era melhor não agitar e causar problemas para si mesmos ou para outros cristãos. Nunca houve votação nos tempos bíblicos, e o envolvimento político não era uma opção para a maioria das pessoas na maioria dos lugares. A vida consistia principalmente em manter a cabeça baixa e não atrair atenção indesejada. As coisas mudaram na sociedade moderna, é claro. Agora todos têm voz e representação, pelo menos em teoria, e não na prática. Ellen White escreveu aos americanos em nossa República Constitucional e nos deu instruções claras de como deveríamos nos comportar como cristãos, representando o reino celestial de Cristo. Vamos dar uma olhada em alguns trechos de Fundamentos da Educação Cristã. Vou ler bastante disso porque ela tem muito a dizer sobre como deve ser nosso envolvimento político. Aqueles que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não têm a liberdade de se unir para tornar aparentes seus preconceitos a favor ou contra homens ou medidas políticas, porque ao fazer isso, eles agitam as mentes dos outros, levando cada um a defender sua teoria favorita. Então, esta introdução se dirige a líderes em posições de autoridade, mas então ela imediatamente muda para aplicar isso àqueles nos bancos que são influenciados pelos líderes. Há entre aqueles que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim incitados a expressar seus sentimentos e preferências políticas, de modo que a divisão será trazida para dentro da igreja. O Senhor quer que seu povo enterre questões políticas. Nesses temas, o silêncio é eloquência. Cristo convoca seus seguidores a se unirem nos princípios puros do Evangelho, que são claramente revelados na Palavra de Deus. Isso não pode ser mais claro. Devemos focar no Evangelho e enterrar questões políticas. Enterrá-las. Silêncio. Mas e quanto a votar em silêncio, sem contar a ninguém em quem votamos? Não podemos com segurança votar em partidos políticos, pois não sabemos em quem estamos votando. Não podemos com segurança participar de nenhum esquema político. Não podemos votar em partidos políticos. Isso significa que não podemos votar em democrata, republicano, libertário ou qualquer outro que esteja por aí. Isso porque é um ato irrefletido. Votar em qualquer um com uma letra específica depois do nome, D ou R, que corresponda ao nosso alinhamento partidário. Isto nos é dito que não devemos fazer. Que outra escolha resta? Ouvi muitas pessoas tentando se esquivar disso, dizendo que nunca votam em um partido, mas em indivíduos que avaliam desapaixonadamente. Mas então eu faço uma pergunta bem específica. Pergunto às pessoas que são republicanas se elas já votaram em um democrata importante e, invariavelmente, a resposta é não.
Pergunto às pessoas democratas se elas já votaram em um republicano íntegro, e invariavelmente a resposta é não. Sinto muito, pessoal, mas isso é oficialmente política partidária. Parem de brincar com isso. Não podemos trabalhar para agradar homens que usarão sua influência para reprimir a liberdade religiosa e colocar em operação medidas opressivas para liderar ou compelir seus semelhantes a guardar o domingo como o sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio, e os membros da família do Senhor não podem participar com os homens que exaltam este dia e violam a lei de Deus, pisoteando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens no cargo, pois quando eles fazem isso, são participantes com eles dos pecados que eles cometem enquanto estão no cargo. Aqui está uma das principais razões pelas quais não podemos votar em pessoas. Se elas minam a liberdade religiosa, elas não podem ser apoiadas por nós por nenhuma razão. Se o fizermos, somos participantes com elas dos pecados que elas cometem enquanto estão no cargo. Uau! Essa é uma das passagens mais assustadoras que Ellen White já escreveu. Não há como eu querer ser responsável por isso. Mas, novamente, as pessoas tentam se esquivar disso dizendo que seu candidato não faz isso. Sério? Tem certeza? Tenho observado a política cuidadosamente desde meados dos anos 80. Como um independente registrado, pude assistir ambos os lados imparcialmente. Posso dizer conclusivamente que ambos os partidos trabalham muito duro para destruir a liberdade religiosa, apenas de maneiras diferentes. A esquerda coloca muitos outros direitos à frente dos direitos religiosos, especialmente os direitos LGBTQ, e menospreza ativamente as crenças religiosas. Se não forem deixados sem controle, eles ameaçam espremer a liberdade religiosa das esferas pública e privada. Enquanto isso, a direita está empurrando a América para favorecer uma facção religiosa, o judaico-cristianismo, sobre quaisquer outras crenças religiosas. Isso é um enfraquecimento direto da verdadeira liberdade religiosa e, se não for controlado, levará diretamente às leis dominicais. Então, ambos os lados destroem nossas liberdades. Não há segurança em apoiar um ou outro. Então, Ellen White está totalmente certa quando alerta contra o voto em partidos que reprimem a liberdade religiosa. E dizer que seu candidato é a exceção é ilusório. Em seguida, Ellen White adverte que a lealdade política que tínhamos antes de chegarmos ao cristianismo deve ser descartada. Não devemos comprometer os princípios cedendo às opiniões e preconceitos que podemos ter encorajado antes de nos unirmos ao povo que guarda os mandamentos de Deus. Nós nos alistamos no exército do Senhor, e não devemos lutar do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser um todo unido em sentimento, em ação, em espírito, em companheirismo. Aqueles que são cristãos, de fato, serão ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que a videira. Eles agirão em harmonia, em companheirismo cristão. Eles não usarão distintivos políticos, mas o distintivo de Cristo. Então ela resume com uma conclusão poderosa que não pode ser mal interpretada. O que ela diz se aplica a todos os aspectos da política, votação, fidelidade partidária e discussões públicas de questões contenciosas. O que devemos fazer então? Deixemos as questões políticas de lado. O que pode haver em comum entre essas partes? Não pode haver companheirismo nem comunhão. A palavra comunhão significa participação, parceria. Deus emprega as figuras mais fortes para mostrar que não deve haver união entre as partes mundanas e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, a verdade e a injustiça? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Luz representa retidão, escuridão, erro, pecado, injustiça. Cristãos saíram da escuridão para a luz. Eles se vestiram de Cristo e eles usam o distintivo da verdade e obediência. Eles são governados pelos princípios elevados e santos que Cristo expressou em sua vida. Mas o mundo é governado por princípios de desonestidade e injustiça.
Ellen White até recomendou que pastores e funcionários adventistas do sétimo dia que promovessem questões políticas fossem demitidos. Os professores na igreja ou na escola que se destacam pelo seu zelo na política devem ser dispensados de seu trabalho e responsabilidades sem demora, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser usado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas. Todo professor, ministro ou líder em nossas fileiras que é movido pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas deve ser convertido por uma crença na verdade ou desistir de seu trabalho. Sua influência deve falar como um trabalhador junto com Deus em ganhar almas para Cristo, ou suas credenciais devem ser tiradas dele. Se ele não mudar, ele causará mal e somente mal. Este é um aviso assustador para cada pessoa que faz apresentações públicas alegando representar o caminho de Deus. Isso me inclui, e é por isso que não tenho interesse em discutir muitas questões nas quais outros se concentram. Apelo aos meus irmãos que são nomeados para educar para mudar seu curso de ação. É um erro você vincular seus interesses a qualquer partido político, votar com eles ou por eles. Aqueles que se colocam como educadores, como ministros, como trabalhadores junto com Deus em qualquer linha, não têm batalhas para lutar no mundo político. Sua cidadania está no céu. O Senhor os convoca a se posicionarem como pessoas separadas e peculiares. Ele não teria cismas no corpo de crentes. Seu povo deve possuir os elementos da reconciliação. É seu trabalho fazer inimigos no mundo político? Não, não. Eles devem se posicionar como súditos do reino de Cristo, portando a bandeira na qual estão inscritos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles devem carregar o fardo de uma obra especial, uma mensagem especial. Temos uma responsabilidade pessoal, e isso deve ser revelado diante do universo celestial, diante dos anjos e diante dos homens. Deus não nos chama para ampliar nossa influência nos misturando com a sociedade, nos unindo com os homens em questões políticas, mas permanecendo como partes individuais de seu grande todo, com Cristo como nossa cabeça. Cristo é nosso príncipe e, como seus súditos, devemos fazer o trabalho que nos foi designado por Deus. Pense nos sermões que você ouviu nos últimos 2 anos, no púlpito, na TV ou na internet. Quantos deles teriam sido pregados se os adventistas tivessem obedecido ao que acabamos de ler? Estamos fazendo inimigos no mundo político? Estamos tentando ampliar nossa influência nos misturando à sociedade e nos unindo aos homens em questões políticas? As questões em pauta no mundo não devem ser o tema da nossa conversa. Devemos convocar o mundo a contemplar um Salvador elevado por meio do qual nos tornamos necessários uns aos outros e a Deus. Mandatos de vacinas, fraude eleitoral, justiça social, imigração e muitas outras questões como essas consomem a sociedade e não deveríamos nos envolver em nenhuma dessas batalhas. Essas questões são importantes? Absolutamente. Há muitas pessoas abordando-as e tentando resolver essas questões. Mas os seguidores de Deus devem carregar o fardo de uma obra especial, uma mensagem especial, que consiste em carregar a bandeira na qual estão inscritos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por que tanta atenção é dada às agências humanas, enquanto há tão pouco alcance da mente em direção ao Deus eterno? Por que aqueles que afirmam ser filhos do Rei Celestial estão tão absorvidos nas coisas deste mundo? Que o Senhor seja exaltado, que a palavra do Senhor seja magnificada, que os seres humanos sejam colocados embaixo e que o Senhor seja exaltado. Lembre-se de que os reinos terrenos, as nações, os monarcas, os estadistas, os conselheiros, os grandes exércitos e toda a magnificência e glória mundanas são como o pó da balança. A situação fica ainda mais séria porque há consequências por ignorar esse aviso contra envolvimento político.
O Senhor fala daqueles que alegam crer na verdade para este tempo, mas não veem nada de inconsistente em sua participação na política, misturando-se com os elementos em conflito destes últimos dias, como os circuncidados que se misturam com os incircuncisos, e ele declara que destruirá ambas as classes juntas, sem distinção. Eles estão fazendo uma obra que Deus não os designou para fazer. Eles desonram a Deus por seu espírito partidário e contenda, e ele condenará ambos igualmente. Isto é especialmente crucial em nosso testemunho aos não-crentes. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas enquanto os cristãos devem trabalhar entre os descrentes, eles não devem parecer mundanos. Eles não devem gastar seu tempo falando de política ou agindo como políticos, pois ao fazerem isso, eles dão ao inimigo a oportunidade de entrar e causar divergência e discórdia. Mas não temos o dever de votar em todas as eleições? Somos americanos ou não? Há sempre uma diferença entre votar em questões e votar em pessoas. Medidas eleitorais são um exemplo claro do primeiro. Presidentes são exemplos do último. Pode ser sensato refletir sobre os pensamentos de James White a respeito do voto. Quando Abraham Lincoln concorreu pela primeira vez à presidência em 1860, James White escreveu o seguinte: a excitação política de 1860 provavelmente será tão alta quanto tem sido por muitos anos, e gostaríamos de alertar nossos irmãos para não serem atraídos para ela. Não estamos preparados para provar pela Bíblia que seria errado para um crente na terceira mensagem ir de uma maneira que se torne sua profissão e dar seu voto. Não recomendamos isso nem nos opomos. Se um irmão decide votar, não podemos condená-lo e queremos a mesma liberdade se não o fizermos. Mas cremos que aquele que entra no espírito da competição vindoura perde o espírito da verdade presente e põe em risco sua própria alma. Review and Herald, 21 de agosto de 1860. Alguns dizem que devemos votar no menor dos dois males. Mas votar no menor dos dois males ainda é votar no mal. Sempre há uma terceira escolha. A. Votar no mal maior. B. Votar no mal menor. C. Não votar em nenhum dos dois males. Por qual mal você gostaria de ser responsável? Vamos relembrar a história da eleição de 1860. O país estava amargamente dividido sobre a questão da escravidão. O atual presidente, James Buchanan, era um presidente fraco, ineficaz e pró-escravidão, que permitiu que o país se desintegrasse durante sua administração. Devido à polarização do país, parece familiar? Na verdade, havia 4 candidatos concorrendo à presidência, incluindo Lincoln, Stephen Douglas, um candidato pró-escravidão, e outros 2. Observe que, embora Lincoln se opusesse à escravidão, ele se recusou a apoiar a abolição da escravidão como candidato. Então, James White, o abolicionista, não viu razão para votar em um candidato comprometedor como Lincoln, apesar do fato de que as outras escolhas eram muito piores. A América estava enfrentando sua maior crise desde sua formação. Os Estados Unidos estavam se despedaçando. Poderia ter sido dito, e provavelmente foi, que esta foi a eleição mais importante da história. 2 dos candidatos eram defensores ferrenhos da escravidão. Lincoln não era um abolicionista, mas pelo menos era melhor do que as outras opções. Ele era o menor de 2 males. Mas James White ainda disse, não, obrigado. Ele preferia não votar. Este é um poderoso testemunho de princípios sobre a política, mesmo quando parece que tudo está em jogo. Alguns adventistas votaram nesta e em outras eleições, mas também posso citar muitos pioneiros que deram alertas semelhantes sobre o voto e a vastidão de opções disponíveis para votar. Como nota lateral, Abraham Lincoln acabou se tornando não apenas um bom presidente, mas talvez o maior de todos os nossos presidentes de todos os tempos. E é importante que ele tenha se tornado um abolicionista totalmente comprometido. Mas em 1860, ele ainda não era isso, e naquele ponto, James White não o apoiaria.
Independentemente de quem votou ou não durante os primeiros dias do Adventismo, as declarações claras de Ellen White, já citadas, são tudo o que realmente precisamos para defender a verdade. Alguns se lembrarão das muitas declarações de Ellen White promovendo o voto em questões de temperança. Isso é absolutamente verdade, e em algum momento farei um vídeo revisando essas declarações. Mas o importante é que ela sempre se concentrou em questões e não em pessoas. Questões e princípios do Evangelho exigem nossa atenção, e é por isso que sempre voto em todos os plebiscitos. Sempre apoie a verdade, evite apoiar humanos comprometedores e fique longe de batalhas políticas. Faça isso e poderemos permanecer fiéis à inspiração.